Oi, gente linda! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, 13h59, quase 2 da tarde, e eu quis sentar aqui para bater esse papo com vocês, para gravar um vídeo sobre o andamento das negociações sobre a retomada da construção da nossa casa, e a minha intenção é liberar amanhã, na sexta-feira. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que quando a gente começou a construir a nossa casa própria, a gente liberava todos os conteúdos relativos à construção dentro dos vlogs. Só que depois nós combinamos de liberar toda sexta-feira para vocês no Diário da Obra, né? Até que a nossa obra foi suspensa, paralisada, devido aos problemas que estão acontecendo, e vocês já sabem que eu venho comentando em alguns vídeos anteriores, né? Pois bem, gente, sentei aqui agora para conversar com vocês em que pé está toda a negociação decorrente dessa divergência comercial que eu estou tendo com a construtora, com os prestadores de serviço lá da casa, né? Diretamente com a construtora, porque quando eu contratei um serviço global, ou seja, gente, a construtora ia fornecer todos os funcionários. O engenheiro era o dono da construtora, então ele ia prestar o serviço de engenharia e da construção da nossa casa e trazer todos os seus funcionários, material, estava tudo incluso no nosso orçamento, né? Só o que ficou por fora foi a contratação da arquiteta e a elaboração dos projetos. A Monique fez tudo certinho, gente. O projeto da casa, o projeto do gesso, o projeto de elétrica, enfim, o que ficou sobre responsabilidade do engenheiro foi o projeto estrutural, o projeto hidrossanitário, alguns projetos que eu não sei ao certo, mas eu vou deixar aqui os projetos no qual eu paguei na primeira medição, tá certo? Para eu não falar uma coisa que não é, eu prefiro conferir e deixar aqui na tela para vocês. Nós tivemos uma semana de reuniões, diversas reuniões em diferentes formatos. A primeira reunião aconteceu somente entre os advogados, ou seja, o meu advogado me representou e a advogada dele representou a parte dele, né? Eles conversaram sobre alguns pontos para entender o que deveria ser discutido. E aí a segunda reunião eu já participei. Então eu e meu advogado com o advogado da outra parte. Eu participei, eu já tinha que responder sobre algumas coisas na qual eu estava cobrando, né? Ele justificou algumas coisas, como por exemplo, o reservatório da cisterna, a capacidade contratada são 10 mil litros, ele me entregou 7. E aí a gente tinha acordado de fazer uma cisterna de captação de água de chuva. Falei para vocês disso desde o início, né? Com essa diferença de 3 mil litros lá do lado da piscina. Então essa cisterna ainda não está pronta. E outras coisinhas, como o castelo das caixas d'água que ficam em cima aí do boiler, que também é serviço de alvenaria e aí precisa de embolso, então fica como um serviço que ainda está faltando, né? Entre outros que também estão nessa lista. Então a gente conversou sobre isso, eu fui dando para a advogada dele soluções e também concordando com alguns pontos. Não pode fazer isso, então podemos fazer isso? Podemos. Não definiu o projeto do banheiro, eu pedi para que tudo seguisse exatamente o projeto inicial, sabe? Para que nenhuma alteração seja feita. Por exemplo, a banheira, né? A banheira era uma coisa que eu nunca quis a banheira na minha casa. Eu morei lá aquele tempo todinho na casa da Dani e, gente, eu entrei na banheira uma vez e nem foi assim, preciso disso na minha vida, sabe? Banheira pra mim não tem muito sentido. Eu sei que você pode gostar, mas eu falo sobre a minha rotina. Então, assim, eu não faço questão da banheira, né? A todo tempo as pessoas me falavam, envolvidas lá na obra, que meu banheiro estava muito grande
e que se eu não colocasse uma banheira, ele me daria a impressão futuramente de um banheiro de rodoviária. Eu fiquei muito confusa e perdida com essa informação, achando que eu estava fazendo um banheiro errado, sabe? Então, me fizeram acreditar o tempo inteiro que o banheiro poderia desvalorizar a minha casa, ficar de um formato ruim, sabe? Não ficaria bonito. E aí, gente, eu fiquei por muito tempo decidindo isso, porque eu nunca quis a banheira. Até que chegou mais ou menos, eu acho que em novembro, dezembro, eu falei, tá certo, então vamos colocar uma banheira. Mas aí vamos colocar uma banheira que seja só decorativa, não precisa ser uma banheira luxuosa de hidromassagem, aquela coisa toda. Eu quero uma banheira ali só então para fins decorativos e para valorização da casa, porque me disseram que se tivesse a banheira ali a casa ficaria mais valorizada, porque a casa estava atingindo um padrão superior e uma banheira seria necessária, essas coisas, né? Eu acabei decidindo pela banheira. Até que no dia que eu fui lá, coloquei o óculos em 3D, entrei no ambiente, a Monique falou, você quer mesmo a banheira? Eu vou colocar então aqui pra você ver. Aí ela colocou a banheira ali pra mim, eu olhei e falei, tá bom, então vamos colocar essa banheira, ficou realmente legal com a banheira aqui. Ficou bonito, né, gente? Uma banheira realmente traz uma sofisticação ao ambiente. Mas assim, depende muito da personalidade da pessoa e da rotina de cada família também. Então assim, eu não tenho esse perfil de ficar numa banheira ali com tempo livre, eu não tenho esse tempo livre muito dos dias, entendeu? Então pra mim não fazia muito sentido. Aí eu falei, então vamos colocar essa banheira, que é uma banheira mais simples, econômica, e de alguma forma a gente valoriza o imóvel e preenche principalmente, né, o banheiro de rodoviária, na qual a construtora me falou que ficaria assim. Ok, gente, então eu pedi nessa reunião com a advogada pra gente seguir o projeto original, ou seja, não botar banheira, faz o banheiro de rodoviário do jeito que tá e tá tudo certo. E para vários outros pontos também a gente entrou num problema, porque como por exemplo uma construtora te cobra para construir uma piscina e ela não prevê uma casa de bomba. Qual piscina daquele tamanho, gente, não tem uma casa de bomba? Então, quando você vai contratar uma construtora ou uma empresa, né, prestadora desse tipo de serviço para construir uma piscina, a empresa não vai falar, olha, você precisa da piscina e a casa de bomba. Eles estavam alegando nessa reunião que a casa de bomba não estava no projeto, que deveria estar no projeto, que ela não foi considerada. Olha só, gente. Aí eu falei assim, mas fica difícil, porque eu não tenho que me atentar em todos esses detalhes, né? Eu pergunto, olha, eu quero construir uma piscina desse tamanho, quanto que você me cobra? E aí eu não sei se a piscina precisa de ralo, porque a gente viu que não tem ralo no fundo, então assim, pode ser um ralo na lateral, pode ser... Eu não entendo dessas coisas. Por isso que eu tinha pessoas ali competentes, né, para tomar essas decisões. E assim, acabou que não foi feita a casa dessa bomba, não foi prevista a casa dessa bomba, e aí no meio do caminho, cadê a bomba, né, gente? Quase no finalmente ali mesmo. Ah, Mari, mas a piscina foi uma alteração? Não, não, gente. A piscina não foi uma alteração, e a piscina, por exemplo, foi um item pago na segunda medição. Então foi lá no início, sabe? Bem no comecinho, porque o total da construção da minha casa são 11 medições. Então, por um tempo eles me pediram para não construir a piscina naquele momento, porque eles queriam adiantar outras coisas. Mas mesmo assim a piscina sempre esteve paga. E assim, como que não tem casa de bomba? Como que pessoas se responsabilizam pela construção, né? Assumem a construção de uma piscina, me cobram por isso e não pensam, não, sabe, que teria que, olha, mas vem cá, você só tá querendo a piscina ou você quer uma casa de bomba também? Ou então, ó, essa piscina precisa de uma casa de bomba também, né? Seja subterrânea, ou enfim, uma casa de bomba para funcionar a piscina é necessário. E como que não prevê isso? Como que é o cliente que tem que se atentar a todos esses detalhes, sabe, gente? Então a gente conversou nessa primeira reunião sobre esses detalhes. Eu fui cedendo algumas coisas, como por exemplo a cisterna de captação de água de chuva. Se não puder fazer ali, faz em cima da caixa d'água do banheiro, do jeito que já tinham me ofertado também. Faz assim. Eu quero realmente resolver, eu quero realmente, entendeu? Seguir. Ok.
Acabou essa reunião, eu também toquei em alguns pontos no qual a advogada da outra parte não sabia, então ela não tinha como responder, ela precisou consultar, né, o seu cliente, e eram pontos importantes na qual decidia esses pequenos tópicos, né, aonde nós estávamos parados ali, dependendo de negociação. Então, assim, foi marcada uma outra reunião, onde a outra parte, né, participou com a advogada e o meu advogado. Nessa, quem não participou foi eu. Então, eles conversaram também, a outra parte trouxe algumas justificativas técnicas para o meu advogado, dizendo sobre a questão da cisterna, por exemplo. Ah, a cisterna só teve essa capacidade porque o solo era ruim. Mas, gente, antes de contratar a cisterna, eles me pediram um estudo do solo. Eu fui lá e paguei a sondagem do solo. Como que ali eles não identificaram que o solo era ruim, entendeu? Ó, Mari, eu não posso te cobrar uma cisterna de 10 mil litros, eu vou te construir uma cisterna de 7 mil litros. Como é cobrado por metro quadrado, ela vai custar isso ao invés disso, né, no orçamento. Mas no orçamento eu paguei para uma cisterna de 10 mil litros. E assim, entre outras coisas. Enfim, tudo certo por aí, eles conversaram e aí ficaram de me apresentar uma proposta de retomada. Parece que o interesse da outra parte também é retomar o serviço. Ok, gente, o nosso interesse também é esse, até que eu recebi essa proposta. E essa proposta está inclusive aqui no celular e eu vou ler para vocês, compartilhar com vocês, que para mim foi uma proposta totalmente inviável. Ou seja, gente, eu teria que pagar mais dinheiro e assim, muito mais dinheiro para essa retomada, tá entendendo? Deixa eu explicar para vocês mais ou menos qual que foi a intenção dessa proposta de retomada. Mas basicamente, ele coloca aqui a intenção de concluir, inclusive essas pendências em 100%, tudo que eu tô cobrando ali que não tá pronto. Porque, por exemplo, de serviços de fundação, infraestrutura, alvenaria, ainda falta, gente, a calçada da frente, a rampa de acesso à garagem, a calçada do condomínio é a gente que faz, então tem que colocar aqueles bloquinhos, tudo isso incluso no orçamento. Os blocos também de entrada para o caminho principal ali da minha porta, ainda falta a frente da casa, ainda falta as laterais, deck da piscina, tudo isso ainda tem esses serviços de pedreiro, né, que é o pedreiro ali que faz, que é esse funcionário que é uma parte mais bruta e não apenas acabamento. E no meu entendimento, o que eu preciso pagar agora são essas partes apenas de acabamento, porque tudo isso eu já paguei antes. Então assim, ele quer fazer no final, ele quer fazer no final. Só que eu estava até flexibilizando para que acontecesse no final. Só que como ficaram várias outras pequenas pendências, a gente começou a ter esses atritos e aí eu falei assim, não, se é pra gente ter atritos e a outra parte também não flexibilizar, vamos seguir certinho, restritamente o cronograma e o orçamento, né? Porque como assim só eu vou flexibilizar? Vamos seguir certinho. Então eu comecei a cobrar a conclusão do que já foi pago, tipo embolso. O embolso não inclui o requadro da casa. O que é o requadro? A gente acertar todas as cintas, todos os pilares, deixar tudo bem bonitinho. Como que eu ia pagar por pintura, que era uma etapa na qual eu estava sendo cobrada, se esses pequenos arremates não estavam prontos ainda? E na minha visão era pequeno, até quando eles começaram a fazer. E eu percebi que ficava muito tempo ali, né, beiral, platibanda, requadro e não saía. Tudo isso fazia parte do serviço de alvenaria, então não era pouca coisa como me fizeram acreditar. Então assim, foi mais do que certo eu começar a cobrar por isso, pela finalização disso, para aí sim pagar pintura, por aí sim pagar as pedras, soleiras, pingadeiras, entre outras coisas, sabe, gente? Não tinha como mexer com outras coisas antes de terminar isso que já estava acontecendo. Então, basicamente, a outra parte, a gente me faz uma proposta aonde eu teria que pagar R$164 mil para que eles pudessem retomar. Na verdade, não são R$164 mil, ele inclui mais R$18.250 da mão de obra do período de suspensão. Ou seja, ele está me cobrando o período que a gente está nessa negociação também, mais 18 mil.
Então ele fala que eu teria que fazer um pagamento em 3 dias na conta dele de R$ 182.000 para ele fazer a retomada da casa. E ainda assim ele deixa aqui no final um resumo explicativo de como seria essa retomada, né? Ele coloca que esse valor para a retomada deveria ser pago daqui a 3 dias. Ou seja, eu tinha 3 dias para colocar lá os 182.000 na conta dele para ele retomar. E daí sim ele dava uma data como previsão de término para todas essas pendências, né? Esses serviços que ficaram para trás e alguns outros serviços, como por exemplo a medição 9. Por quê? A gente paga ali integralmente até a medição 7. Até a medição 7 está pago integralmente. Só que a diferença entre a medição 7 e o que eu paguei dá em torno aí de 120.000 mais ou menos. Ou seja, esse valor foram serviços que eu fui antecipando. Então ele coloca esse valor de R$ 182.000 como finalização de toda a medição 9 e ele inclusive dá uma data para a gente terminar, né, todos esses serviços da retomada e uma data de pagamento para o saldo devedor para o término da casa e início desses serviços. Aí entraria a pintura, esquadrias e esses servicinhos de acabamento ali que são os serviços finais. Só que ele prorroga a construção da minha casa até 26 de junho. A previsão de término era abril, então ele pede maio, junho, mais 30 dias. A gente está parado aí nem 30 dias nessa negociação, e aí ele pede mais 30 dias. Ou seja, o prazo que ele tinha realmente ele não ia concluir, né? Porque a gente não parou 60 dias para ele pedir 60 dias. Mas até aí tudo bem, para mim isso não seria um problema. O problema para mim mesmo aqui agora é como que eu vou colocar todo esse dinheiro na conta da construtora, sabendo que eu já paguei por algumas coisas que não foram concluídas, sabendo que no contrato que a gente tem uma cláusula que diz assim: o pagamento das medições posteriores devem ser feitos depois da conclusão, vistoria e relatório de término da medição anterior. Então, se tem pendências de medições anteriores, porque é mais de uma se a gente for contabilizar tudo, como que isso pode acontecer? Não, não é bem assim. Eu fiz minha contraproposta, então eu tive alguns dias para avaliar, pedi também mais um tempinho, porque eu queria botar minhas ideias no lugar, sabe? Gente, tá sendo muito difícil, eu tô com muito problema de memória. Diante a toda essa condição, né, eu tô trocando muitas palavras, está sendo muito difícil, inclusive, gravar esse vídeo aqui hoje. Eu me senti muito ansiosa para gravar esse vídeo aqui, porque eu sabia que a todo momento eu poderia não saber me expressar, não saber ser clara, trocar palavras e esquecer detalhes, porque isso é um fato que está acontecendo comigo. Eu estava achando até então que era por conta do Covid, né? Eu tive Covid na semana que tudo isso estava acontecendo. Só que eu acredito que essa perda de memória, essa situação todinha que está acontecendo comigo é também pelo acúmulo de todo esse estresse, né? De todos esses problemas. Então sim, tá mexendo com o meu emocional. Graças a Deus eu estou muito focada no meu tratamento e estou com a ajuda, né, dos profissionais necessários. Eu estou com o meu advogado, me dando todo o respaldo jurídico, me mostrando qual que seria o melhor caminho por vias judiciais, extra, né, judiciais, enfim, me auxiliando nessas negociações. Meu advogado, ele é um excelente profissional e eu tenho muita confiança nele também. Eu tô fazendo minha terapia, eu tô fazendo meu acompanhamento nutricional, nutrindo o meu corpo justamente para me ajudar a não agravar esses sintomas de perda de memória, de esquecimento, de relapso, troca de palavras. Tá acontecendo muita coisa nessa cabecinha aqui, gente, vocês não têm noção. E fora tudo isso, tem outras coisas acontecendo também, mas que eu nem quero falar sobre isso agora, porque já tá sendo muito pra mim. Imagina ter que falar sobre isso agora. A gente deixa isso pra depois. Assim, gente, é muito difícil tudo que eu tô passando, é muito delicado tudo que eu tô passando, mas eu tô concentrando toda a minha energia, o meu foco e concentração agora em resolver
toda essa situação, chegar a um acordo que seja bom para ambas as partes. Aí, como eu estava falando, eu fiz uma contraproposta. Precisei de alguns dias para analisar, para olhar os números, para olhar tudo que eu tinha também de documento, orçamento, planilha de pagamento, né, das medições, enfim. Eu inclusive cedi sobre algumas coisas nessa contraproposta, onde eu comecei a me basear por valores cobrados no primeiro orçamento e não no cronograma de medição. Por quê? Eu queria enxergar da forma na qual a outra parte sempre me justificou algumas coisas. O cronograma de pagamento não bate com o orçamento, tem algumas coisas ali que eu modifiquei para o cronograma de pagamento ficar mais fluido. Aí, ok. Então, eu falei, então eu vou fazer o inverso, né? Eu vou tentar encontrar um número ali. Então, eu tentei de diferentes formas. E aí, eu fiz uma proposta aonde ainda assim eu pagaria em torno de 16 mil, 17 mil reais, quase lá, sabe? Para a equipe retomar a obra e finalizar nessa primeira etapa algumas pendências nas quais eu acho que eu não posso abrir mão, né? Como, por exemplo, o castelo de água, gente, que faz parte da alvenaria, da construção, vai ter tijolo, vai ter embolso, vai ter esse serviço ainda que a gente precisa fazer para depois sim assumir um serviço de pintura da casa, um serviço de colocação de pedra, um serviço de colocação de revestimento, que são coisas que exigem, né, mais cuidado. Então você tem que ter um ambiente mais livre, um ambiente mais limpo para você fazer esse tipo de coisa. Então eu até peguei meu celular aqui, gente, para comentar com vocês pontos importantes sobre essa contraproposta, né? Então eu coloco aqui que eu estaria disposta a pagar 16.547 para retomada e conclusão 100% até a medição 7. Quem lembra que eu falei que até a medição 7 ainda tinha um saldo a mais de antecipação? Aí eu ainda coloco aqui que esse valor seria para terminar 100% até a medição 7. Aí a gente ia lá, fazer uma vistoria, tá tudo pronto, tá tudo ok. E depois eu ainda poderia disponibilizar. Isso poderia ser antes da conclusão de todos esses pequenos serviços que ficaram para trás, sabe? Começou a trabalhar uma semana, 15 dias, eu tô vendo o andamento da obra, eu fiquei disposta a disponibilizar mais de 26 mil para ele concluir 100% do forro e os 100% da elétrica. Ou seja, para terminar tudo que eu estava cobrando, eu coloquei aí à disposição 26 com 16, 42 mil reais, né? 42, quase 43 mil reais aqui à disposição. E aí depois ficaria apenas pendente revestimento, soleiras e peitoris, louças e metais, pintura e esquadrias. Então, assim, é o acabamento do acabamento. Para mim, mesmo vendo por esse outro cronograma, por essa outra óptica do construtor, eu estaria devendo ele 42 mil reais para ele terminar tudo que ficou para trás. Ele não fez telhado, ele não fez forro, ele não terminou a hidráulica, o esgoto, a pluvial, o embolso, a calçada, a definição da casa de bomba da piscina. Ou seja, gente, ele teria que terminar tudo isso e eu estaria disposta ainda assim de fornecer 42 mil reais. E toda a parte de acabamento a gente faria uma nova reunião depois para a retomada desses itens que eu falei para vocês: revestimento, soleiras e peitoris, louças e metais, pintura e esquadria. Porque aí depois seriam só essas 5 coisas, né? Esses 5 serviços para a gente finalizar a casa. Então o saldo devedor, né, que ficaria para fechar o orçamento global cobrado pela construtora seria destinado a isso. Então, assim, uma contraproposta de retomada, na qual não foi aceita, na verdade eles nem responderam, porque a gente dá um prazo para responder, eles não responderam ainda. Então, gente, diante de tudo isso, vocês podem imaginar que sim, foi uma semana muito tensa, imagina, né? A gente recebeu uma proposta dessa, ter que analisar e ainda assim ceder muitas coisas para fazer uma contraproposta e entender que mesmo você enxergando por outros
meios você realmente tá na frente, sabe? Porque, gente, é assim que eu enxergo o tempo inteiro. Se mesmo enxergando da forma na qual ele enxerga a colocação de cada serviço e o valor cobrado para cada serviço, eu deveria para ele apenas R$ 42.000, isso considerando a conclusão de todos os serviços que ficaram para trás, eu tô realmente na frente porque os serviços não foram concluídos, sabe? Então, assim, eu tive mais certeza, pelo menos na minha visão, que eu estou certa, que realmente isso não pode continuar assim. Só que é como eu falo pra vocês, a minha visão, gente, não é uma visão técnica. Eu não posso chegar lá e falar que isso tá errado, que isso tem que ser assim, que esse serviço tem que fazer primeiro. Eu nunca fiz isso, sabe? Eu contratei pessoas para me dar esse respaldo. Infelizmente, essas coisas tomaram uma outra proporção, né? Um outro rumo. Eu não sei se foi questão de confiar demais, eu não quero levar por esse lado. A questão mesmo ali é que eu preciso agora apurar os fatos. Então, possivelmente, a gente vai ter que envolver outros profissionais, outras áreas, para a gente apurar fatos ali, provas e fundamentos, para que outra pessoa possa explicar para gente em que pé realmente está essa obra. Porque assim, eu sou marina, eu não tenho conhecimento técnico. O meu advogado, ele é meu advogado, ele não entende nada de construção, engenharia e obra, entendeu? Então, possivelmente, a gente vai precisar fazer uma análise dessa obra de forma mais detalhada, aí sim entender os próximos passos. Enquanto isso, gente, eu não posso fazer nada, entendeu? Todo esse tempo eu fiquei parada esperando essas negociações, essas reuniões. Pelo que eu entendi até o momento, eles não responderam à contraproposta. Não sei o que vai acontecer. Enquanto isso, eu continuo esperando, porque agora a gente vai ter que tentar outros meios, sabe? E para isso a gente ainda não pode decidir nada em relação à obra. E é isso que eu tenho para falar para vocês, não é muita coisa, mas é o que eu posso explicar da forma na qual eu sei explicar. Como eu já falei algumas vezes, eu não tenho conhecimento técnico dessa área, entendeu? É mais difícil para mim, mas mesmo assim eu tenho a minha visão como cliente, se baseando sempre no cronograma de pagamento, onde descreve cada serviço, cada etapa e o valor para cada coisa, né? Então é dessa forma que eu, como cliente ou qualquer outra pessoa sem entendimento técnico, avaliaria e entenderia a sua obra, sabe, gente? Eu não posso ir mais além, eu não posso exigir mais do que isso de mim. Então a gente possivelmente vamos ter que resolver essas coisas de uma outra forma agora nessa próxima semana, e vocês vão acompanhando tudo isso aí nos vídeos. Sempre que eu puder eu venho trazer informações para vocês. Eu recebi muitas mensagens: Mari, eu tô vivendo tudo isso com você, tô sentindo tudo isso com você. Gente, vocês têm sido a minha força, a minha âncora ali, porque eu tô tentando ser muito forte. Tem hora que eu acho que eu não vou aguentar, então eu preciso muito desse apoio mesmo, desse carinho. É um sonho, eu coloquei muita expectativa naquilo ali. Eu confesso pra vocês que em determinado momento tudo perdeu sentido pra mim, e é exatamente isso que o inimigo quer, né? O inimigo, ele tá aí pra roubar, matar e destruir os nossos sonhos. Mas eu tô fortalecendo a minha fé a cada dia, fortalecendo também a minha saúde física e mental, porque é muito importante nesse momento, e deixando as coisas acontecerem no fluxo correto, sabe? Vamos ver, gente, o que acontece. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém, sabe? Gente, é muito ruim passar por isso. Eu fico só imaginando quantas pessoas estão passando, já passaram e vão passar por situações igual a minha. Inclusive, minha vizinha de frente me chamou, vendo tudo que aconteceu lá no dia da retirada dos equipamentos, onde eles tiraram a bitoneira, pararam um caminhão para fazer isso, né, lá no condomínio. Então ela me chamou para entender o que estava acontecendo e também para me contar a experiência que ela teve, muito parecida com a minha, os valores muito semelhantes, e ela teve o mesmo sentimento que o meu, sabe, gente? A vontade de desistir de tudo,
de parar a obra, de vender como estava, de não querer mais saber daquilo, de entender que com o dinheiro da obra ela moraria de aluguel em qualquer lugar do Rio de Janeiro, sabe? Porque o que renderia esse dinheiro investido, ela poderia viver em qualquer outro lugar. E eu parei para pensar em tudo isso também. Eu falei, será, gente, que não era o momento de eu ter construído a casa agora? Mas ao mesmo tempo eu entendo que isso tudo são dúvidas que o inimigo vem plantando na sua cabeça para você não ter certeza sobre suas coisas, sobre seus projetos, sabe? Sim, gente, aquela casa ali é o futuro dos meus filhos, é um bem, é um patrimônio que eu estou deixando para eles, né? É fruto do trabalho, da dedicação, e eu desde o início queria deixar aquilo ali para eles, mesmo que aquilo ali não fosse eterno pra gente, sabe? Mas para os meus filhos seriam, é deles. Então esse era o meu pensamento desde então. Se depois dali eu quisesse morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão ou em qualquer outra parte do planeta, fosse lá para Marte, já era uma outra etapa da minha vida. Mas para os meus filhos eu estava deixando algo garantido, sabe? Essa era a minha vontade, esse é o meu desejo, sabe? Mas tá tudo certo. Se não tiver que acontecer, eu já entendi que não é para acontecer. A gente pode recomeçar, a gente pode tentar de novo, quantas vezes for preciso, sabe? A gente só tem que estar bem, fisicamente, como eu falei, e emocionalmente, com a fé fortalecida, para seguir em frente e recomeçar sempre que necessário. Porque a gente tem o que é, gente, maior e melhor, que é a força, o ânimo e a paz que a gente tem e sente todos os dias, que só o nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de nos proporcionar, né? Então tá tudo certo, vai dar tudo certo, eu ainda tenho esperança, eu ainda não perdi a esperança, sabe, gente? Eu confio, eu entrego e agradeço. O que tiver que acontecer vai ser o melhor pra gente, para mim e também para os meus filhos, porque às vezes os planos de Deus são infinitamente maiores que os meus. Então, gente, o melhor ainda pode estar por vir. Mesmo diante a tudo que está acontecendo na minha vida, todos os últimos acontecimentos que está sendo dificílimo absorver, mais pra frente vocês vão entender melhor sobre o que eu tô falando, mas por agora vamos colocar foco, energia, fé e esperança para que aquela situação se resolva, porque aquela situação ali, além de ficar resolvida, vai resolver e me trazer clareza para outros âmbitos da minha vida, tá certo, gente? E é isso, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigada pela sua presença e companhia. Beijo gigante, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!